Oi, eu sou o Dri, seja bem-vindo. O Otto começou sua investida contra a turma do Balacobaco e ele não planeja parar, já que ele deixou claro que o Aldebaran não teria tempo para dormir. 24 horas por dia, por quantos dias ele precisar. Ele vai usar continuamente sua proteção. Nós já sabemos que o uso contínuo dela traz bastante dano ao Otto. Fica a dúvida aí de o que vai acontecer com ele ao final disso tudo. Mas além disso, nós também vimos mais sobre o lado do Aldebaran. A equipe está cada vez mais desgastada. O Henkel principalmente. E agora que ele não vai ter tempo para dormir, o Aldebaran vai ter que lidar com mais dificuldade ainda, já que, quanto mais estresse o corpo receber, pior o seu desempenho vai se tornar. As batalhas vão ficar cada vez mais difíceis para o Aldebaran. Bom, antes de começar o resumo, já vai deixando o teu like, se inscreve, comenta e compartilha. E também confere os links aí na descrição. Um deles vai ser o meu Live Pix, para quem quiser me ajudar financeiramente, e outro vai ser o link para comprar os volumes oficiais e traduzidos da Light Novel. Agora vamos pro resumo. O capítulo começa nos lembrando da luta entre Reinhard e Bruxa da Inveja. Os dois tinham capacidade de serem decisivos em qualquer batalha que entrassem, mas por justamente estarem batalhando um contra o outro, eles estavam em um impasse que continuaria pelo tempo que a missão do Aldebaran durasse. Mas em outro lugar, uma outra peça que tinha capacidade de virar a mesa contra o Aldebaran estava em movimento. Essa outra peça era a Petra. Ela não conhecia muito bem um homem chamado Clyde, mas ela tinha certeza de que ele estava do seu lado. Ele era o mordomo da mansão Milord, onde morava a Nerose. Ele também ensinou algumas coisas quando a Petra começou a aprender a como trabalhar na mansão Roswell, servindo como seu mestre. Ele era um homem com uma atitude bem complexa de se entender. O próprio Clyde disse para ela que ele não tinha a intenção de tomar para si a responsabilidade de ensinar. Ele só estava dizendo o que ouviu daqueles que vieram antes dele. Ele só se tornou mentor dos mordomos e das empregadas porque teve oportunidade para tal. No entendimento da Frederica, ele era alguém com uma baixa autoestima. Mas na visão da Petra, ele não era assim. Faltava a hesitação que alguém com esse problema geralmente mostra. Por isso ela não achava que ele tinha baixa autoestima. A Petra também não tinha problema com isso. Ela achava que se tentasse, poderia fazer qualquer coisa. Ela também tinha noção de que tinha certo potencial. Um talento que certamente era algo divino. Por causa desse talento, ela era capaz de perceber que o Clyde também tinha noção das próprias capacidades, mas que não as considerava algo a se orgulhar. E isso não era do agrado da Petra. Tinha algumas razões para ela não gostar dele. Uma delas era a atitude da Frederica com ele. Outra era a proximidade dele com o Roswell, e a maior delas era que a sua atitude era contrária aos princípios da Petra. Ele tinha uma atitude que passava a impressão de já ter desistido. Aqui, a gente volta ao momento em que a Petra chama pelo Clyde logo após chegar em Mirula. O poder dele seria indispensável para alcançar o Al. Ele estava a bordo do Dragão Divino. Não tinha muita gente que poderia perseguir ele, mas o Clyde era uma dessas pessoas que poderia. Por isso ela o chamou. Ao chegar na cidade, o Subaru imaginário percebeu que a cidade estava deserta, se perguntando para onde todo mundo foi. A Meili se pergunta se eles foram mortos pelo Al. A Petra até considerou isso, mas a cidade estava intacta. Então não era isso. Ela conclui que eles devem ter fugido durante o período da noite. O Clyde aparece e concorda com a suposição dela. Um tempo se passa e a Petra já explicou brevemente o que aconteceu para a situação chegar nesse ponto. O Clyde pergunta qual a situação dos dois que lutaram na torre. A Meili diz que o Garfield está vivo, apesar de estar preocupada por ele não estar acordando. E o Ezo está numa condição melhor, provavelmente por ter sido protegido pelo Garfield. A Petra pergunta se o Clyde esperou por eles em Mirula por uma preocupação similar à dela, uma preocupação envolvendo o Al. O Clyde diz que não. A razão para ele ter ficado ali foi o incômodo que ele sentiu quando viu geral adentrando o deserto. Ele, inclusive, fala que alertou o Subaru e a Beatrice sobre essa sensação dele. A Meili pergunta o que era esse incômodo. E o Clyde elabora. Antes, ele era incapaz de identificar o que era isso que ele sentia, mas agora que as coisas acabaram assim, ele percebe que tinha dúvidas quanto às pessoas escolhidas para a viagem. A escolha de pessoas que fariam parte desse grupo parecia natural e razoável, mas também parecia uma combinação feita a partir de justificativas muito forçadas. Essa declaração deixou uma pulga atrás da orelha da Petra. O Clyde falou de uma forma muito vaga, mas ela entendeu perfeitamente o que ele quis dizer. Se qualquer outro membro da facção tivesse no grupo, as coisas poderiam ter sido diferentes. Se até mesmo a Frederica tivesse ido no lugar da Petra, poderia ser diferente. A Meili era crucial para atravessar o deserto. O Garfield era o melhor lutador da facção, mas a Petra era a única que era substituível naquele grupo. Ela tinha pedido para ir com o grupo, pois tinha passado muito tempo longe do Subaru, desde que ele foi mandado para o Império. Ela estava tão focada nas próprias vontades que não percebeu o incômodo do Clyde. Se ela tivesse percebido isso, as coisas poderiam ter sido diferentes. O Subaru imaginário tenta consolar ela, mas a Petra não dá ouvidos para o que ele diz. O Subaru imaginário insiste, dizendo que isso não é só culpa dela.
A Petra pergunta se isso tem algo a ver com o Al ser tão forte, e o Subaru imaginário diz que nunca viu ele lutar, mas ele conhece o Reinhard. Tanto o Garf quanto o Ezel eram muito fortes. Pensar que o Al era ainda mais forte que eles era natural, já que ele derrotou os dois ao mesmo tempo. O Subaru imaginário diz que sabe que, por os parâmetros desse mundo, o Reinhard era invencível. A Petra fala sobre o Al ter feito algo na batalha contra o Santo. O imaginário diz que, no mínimo, o Al não foi morto instantaneamente, e mesmo com o dragão divino ao seu lado, isso não é algo fácil de se fazer. A Petra pergunta se isso tem a ver com o grupo ter sido escolhido da maneira que foi, e o Subaru imaginário diz que talvez, mas ele sente que apenas poder não explica tudo. Isso deixou a Petra pensativa. Nenhuma quantidade de poder importava ao se enfrentar o Reinhard. Seria impossível superá-lo e alcançar os seus objetivos. Ou seja, havia algo a mais no Al que o tornava perigoso e enigmático. O próprio Subaru imaginário pensa isso. As coisas estão dando muito certo pro Al. A Petra diz que pessoas que parecem sortudas sempre têm algo além de sorte. Mesmo que o core dessa questão ainda não fosse claro, a Petra julgou que seria bom lembrar disso. Bom, a Petra diz que essa sensação do Clyde não tá errada, e que ela é a chave para parar o Al. Ela também diz que eles são os únicos que podem parar ele. No pior cenário possível, o Al matou o Subaru e a Beatrice e apagou eles do mundo, já que o livro do Subaru existe. Mas a Petra tinha noção de que o Subaru não era normal. Ela se pergunta se ele foi capaz de vencer os obstáculos que ele enfrentou até agora, sem morrer uma única vez. Ele tem um poder chamado retorno através da morte. Todas as dificuldades que ele as superou com o auxílio desse poder absurdo e maligno. Era de partir o coração o auto-sacrifício dele. Por causa desse entendimento, ela soube corretamente o quanto a morte da Priscila tinha machucado ele. Foi por isso que ele decidiu ajudar o Al no que ele tinha pedido, que era ir até a torre para ler um certo livro. Enfim, ela tinha falado tudo o que tinha pensado. Só restava o Clyde dar a sua resposta. O Clyde sabia que a situação tinha se tornado irreversível quando viu a bruxa se aproximando da torre. Ele até menciona a vontade da Petra de lutar, mas o jeito dele de falar não agradou a Petra. Ela disse que era como se ele se tratasse como alguém de fora. Ela explica que quando ela disse "nós devemos lutar", ela inclui o Clyde também. Ela diz que se ele continuar fazendo isso, todos vão virar as costas para ele um dia. A Petra podia sentir isso claramente. Ela estava sendo influenciada pelo Subaru imaginário. As palavras que ela disse tinham ressoado no Clyde. Ela podia perceber a dor na sua expressão, uma dor oriunda das lembranças doloridas. O Clyde diz que isso já aconteceu no passado, mas ele diz que, ainda que tenha ficado vazio ao abrir mão de tudo no passado, ele ainda ganhou coisas, depois de tudo. As relações que ele tem com todos na facção eram uma dessas coisas. O Clyde diz que vai cooperar. A Petra pede para que ele use seus poderes para os levar até onde os outros estão, mas o Clyde diz que o seu teletransporte não é um poder irrestrito. Não se trata propriamente de teletransporte, mas da compressão do espaço e do tempo. Elucidação. Comprime a distância que se teria originalmente que percorrer e o tempo originalmente necessário para tal. No entanto, para evitar que tenha um efeito substancial no modo de vida do mundo, requer a supervisão do Odd Laguna. Conveniência. A Petra escutou sobre o Odd Laguna quando estava aprendendo magia com o Rosval, mas nem ela e nem o Rosval tinham certeza se tinham entendido o que era isso. A Melee pergunta o que aconteceria se o Odd Laguna não fosse enganado. O Clyde diz que isso não é sabido e que isso por si só é aterrorizante. A Petra pergunta se é necessária alguma compensação para se usar o poder do Clyde, similar à necessidade de mana para usar magia ou a de um contrato para usar espíritos. A reação do Clyde confirmava que a dedução da Petra estava correta. Para que fosse possível enganar Odd Laguna, ou melhor, fazer ele virar os olhos entre aspas, compensação era necessária. A Petra pergunta o que é que serve de compensação e o Clyde responde: é a possibilidade, a influência a ser exercida sobre o mundo, sobre Odd Laguna, que será perdida como compensação. Essa é a condição para a utilização da autoridade pertencente ao fator da bruxa da melancolia em minha posse. Divulgação. E assim, eu finalizo esse resumo. Primeira coisa que é bem curiosa sobre esse capítulo é o comportamento da Petra. Por vários momentos ela tá falando com o Subaru. Isso é estranho porque ela não simplesmente fala. Ela olha pro Subaru imaginário enquanto tá falando com ele. Na visão das outras pessoas, ela tá olhando pro nada. Até a Melee percebeu isso. Alguém vai acabar percebendo isso e vai ser justamente uma das pessoas que foram pra torre na primeira vez. Eu também já teorizei isso e mandei em vídeo. Alguém vai descobrir que a Petra leu o livro do Subaru. O capítulo deixou bem claro que o livro está influenciando ela. Os trejeitos do Subaru vão refletir nela mais e mais, até chegar ao ponto onde vai ficar muito óbvio que ela leu o livro dele. E como eu falei no vídeo que eu teorizo isso, ela não vai poder dizer que ele está vivo, porque isso seria quebrar o tabu do retorno, tornando mais pessoas ainda em alvos da bruxa. Agora, com esse novo requisito para se usar a autoridade se baseando na compatibilidade do portador,
algumas coisas me vieram à mente. O Betelgeuse, por exemplo, que eu me lembre, nunca foi citado essa questão de compensação ao se usar a autoridade da preguiça nas cenas do Betelgeuse, mas a gente já sabe que ele é incompatível. E agora a gente tem a informação de que o Clandy também é incompatível. Vide a sua necessidade de uma compensação para usar a autoridade. Mas isso me criou uma dúvida de se o Betelgeuse, ou melhor, os portadores de fatores de bruxa naturais, vamos chamar assim, também precisam dar algo em troca de cada uso da autoridade em caso de incompatibilidade. Se a resposta for não, isso cria uma situação bem estranha. Nós temos alguns personagens que absorveram um fator com o qual não eram compatíveis. Betelgeuse, Sattler e Clandy. Especula-se que até o Subaru é incompatível com a preguiça. Bom, nós temos 3 indivíduos que certamente são incompatíveis, mas só 2 deles ficaram loucos. Não seria estranho somente o Clandy ter retido a sanidade, já que o contexto do fator dele ainda é meio obscuro, e pode ser estranho até para um poder estranho como os fatores. Mas a minha maior dúvida é, realmente, o que foi que o Betelgeuse usou de compensação? O Clandy nem sequer consegue usar a autoridade sem um sacrifício, mas o Betelgeuse estava usando toda hora. O que será que ele sacrificava? Porque assim, o Rosval ofereceu 4 magias dele e com esse sacrifício, ele conseguiu usar bastante o teletransporte do Clandy. Com 4 magias, o Clandy pôde ir e buscar o Otto e o Garfiel que estavam em Pristela, levar a Anastácia e o Julius para perto das fronteiras entre Cararag e Lugnica e ainda levou a facção Emília para Pictar, a cidade mais ao sul de Lugnica, para que eles pudessem chegar nas fronteiras mais rápido. Mas o Betelgeuse está com essa autoridade há no mínimo um século. Se ele é incompatível, o que é que ele tem dado por todo esse tempo? Bom, eu disse tudo isso, mas a possibilidade de a compensação não existir para os 7 pecados capitais é bem alta. Muito por causa de várias coisas que eu acabei de falar. A gente nunca ter escutado sobre compensação até agora, mesmo vendo o Betelgeuse isso antes e depois de enlouquecer. Na real, a situação do Betelgeuse é estranha também. O cara era incompatível e sofria ao usar a autoridade, assim como o Subaru, o que faz as pessoas pensarem que o Subaru é incompatível com a preguiça também. Eu até fui conferir a Light Novel e, de fato, do jeito que o próprio Dilce e a narração falam, o fato do Dilce ser incompatível causava a loucura, com o golpe final na sanidade dele sendo a Pandora. Só que isso é diferente do que o Subaru passa quando usa a preguiça. É sempre descrito que um pedaço da alma dele vai embora quando ele usa a providência. Mas várias vezes, a alma e o ódio são descritos como um só. Eu lembro da Beatrice dizendo isso. Mas se a alma vai embora pedaço por pedaço, isso significa morte e não loucura. Enfim, não esquece de deixar o like, de se inscrever e de conferir os links na descrição. Espero que tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido do início até o final. Valeu, falou e nos veremos em breve.